Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um RPG em Pauta, que é um quadro aqui no canal que eu trago comentários e observações sobre um determinado assunto. E para hoje o assunto escolhido foi Savage Worlds. Savage Worlds ele é conhecido por ser um sistema genérico que pode ser adaptado para vários temas de jogos, desde fantasia, terror, entre outras coisas. Então, agora eu vou falar para vocês algumas informações que eu coletei em algumas páginas para poder enriquecer aqui o bate-papo em torno de Savage Worlds. Vamos lá. Savage Worlds foi criado por Shane Lacy Hensley e publicado originalmente em 2003 pela Pinnacle Entertainment Group. A sua edição mais atual é o Savage Worlds Edição Aventura. E no Brasil, a Retropunk Publicações realizou recentemente a sua campanha de financiamento coletivo, que obteve êxito e que agora foi recentemente feito também um late pledge e essa edição, se já não chegou, já vai estar chegando logo na mão dos fãs de Savage Worlds. O Savage Worlds foi vencedor do Ennis Awards de 2012 como o melhor jogo. Para quem não conhece, os Ennis são uma celebração anual de fãs do que há de melhor de RPG no ano no mundo. Os Ennis dão aos desenvolvedores de jogos, escritores e artistas o reconhecimento do trabalho realizado. É uma premiação feita pela escolha de pessoas, no caso os fãs de RPG, através de uma votação online. Segundo a editora Retropunk, que é a editora responsável pela reprodução do jogo aqui no Brasil, em língua portuguesa, abre aspas, Savage Worlds é um sistema de regras que pode ser utilizado em qualquer gênero, desde a fantasia clássica, abre parênteses, no melhor estilo Senhor dos Anéis, fecha parênteses, ao cyberpunk, abre parênteses, de Blade Runner, por exemplo, fecha parênteses. Nele, você pode interpretar um selvagem guerreiro bárbaro, como Conan, ou um vigilante fantasiado, como Batman, enfrentar bucaneiros nos mares, ou ser você mesmo este bucaneiro, ou explorar o vazio do espaço sideral. Você quem escolhe. Fecha aspas. No Brasil, se pode encontrar dos mais variados suplementos para Savage Worlds em língua portuguesa que a Retropunk trouxe, os quais são Accursed, que é um cenário de fantasia sombria. Ele apresenta o mundo de Morden, afetado por uma terrível guerra com as bruxas e seus exércitos vindo de além dos picos Muralha Negra. Tem o Deadlands, que também é outro cenário, que ele, junto com o livro básico, é composto pelo Guia do Pistoleiro e o Guia do Xerife. Ele é um cenário de faroeste diferente, onde pistoleiros rápidos, mascates e seus baralhos, bravos selvagens e padres justiceiros respondem ao chamado, e se eles resistirem bravamente, poderão descobrir a identidade dos misteriosos algozes. Tem também Lankhmar, que também é outro cenário. As coisas em Lankhmar não são tão preto no branco, mas sim em diversos tons de cinza. Os heróis não são tão heróicos assim. Os próprios personagens principais das histórias de Leiber, Fafd e Rateiro Cinzento são ladrões de moralidade dúbia, mas que, quase,
sempre acabam fazendo as coisas certas. E também tem World Wars, que é um suplemento de cenário que contém tudo o que você precisa para jogar aventuras horripilantes na Segunda Guerra Mundial. Além desses cenários, também tem os compêndios. Tem os compêndios de superpoderes, de horror, de ficção científica e fantasia, que são coletâneas de mecânicas e descrições para viabilizar as aventuras nessas temáticas de RPG. Quanto ao sistema e suas mecânicas, a editora descreve o seguinte, abre aspas, para muitos jogadores, Savage Worlds é o melhor sistema de regras. Seja como for, é indiscutível que o sistema é um dos melhores da atualidade, agregando, a cada dia, mais jogadores e mais empresas e cenários, sempre mantendo suas duas principais características: favorecer a velocidade do jogo enquanto minimiza o nível de preparação necessário para uma sessão. Tudo sem prejudicar a diversão do jogo. Fecha aspas. Aqui eu vou seguir um roteiro que me passaram de explicação de um resumo de regras de Savage Worlds feito em quadrinhos pelo grupo Up to 4 Players para facilitar a compreensão de como funciona o sistema. Esse quadrinho foi traduzido pela galera do Savage Cast, a qual foi disponibilizado na internet. Estou colocando aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada e lerem. São só 2 páginas esses quadrinhos e ficou muito interessante. Aí eu peguei as principais partes dele, que são uma espécie de roteiro de entendimento do básico do sistema de Savage Worlds. Vamos lá. Primeiro, cada personagem tem 5 atributos: agilidade, astúcia, força, espírito e vigor, assim como diversas perícias. Tudo isso representado por dados. A escala vai de 1 a 5. Isso lembra um pouco a escala de Mundo das Trevas, em que os atributos vão de 1 a 5. Sendo que eles são representados, no caso do Savage Worlds, são representados por dados de diferentes faces que ampliam a possibilidade de obter êxito. Mais à frente eu falo essa questão do êxito nas rolagens de dados de Savage Worlds. E assim, representando a potencialidade do personagem no atributo envolvido. Nessa escala de 1 a 5, o 1 é representado pelo dado de 4 faces, o 2 pelo de 6 faces, o 3 pelo de 8 faces, o 4 pelo de 10 faces e o 5 pelo de 12 faces. Aí você se pergunta, quer dizer que eu vou jogar, se eu tiver 5 de atributo, vou jogar os 5 dados juntos? Não. O que diferencia é o dado que você vai rolar. Se seu atributo tiver só um dado, você vai rolar um D4. Agora, se o seu atributo for 4, você vai jogar um D10 no lugar do D4. Então, o que vai definir a sua capacidade de acerto de maior probabilidade vai ser o seu nível do atributo, que vai se resultar num dado com maior faces. Continuando. 2. Sempre que você tentar uma ação que seja perigosa ou interessante, você rola o dado relacionado ao atributo, como eu falei anteriormente, ou perícia, mais relevante para a ação, e tenta atingir o número alvo, ou NA, que normalmente é 4. Entenderam por que quanto mais faces o dado tiver, maior é a probabilidade de acertar? Pois é, que a dificuldade básica é 4. Num D4, o cara só vai acertar se tirar o 4, ou seja, muito difícil. Com o D6 já fica mais fácil, D8 mais ainda, e assim diante até chegar no D12, que fica bem caracterizado que quanto maior o atributo, maior a chance de acerto. 3.
Se por alguma razão uma ação for mais difícil, você irá sofrer penalidades na sua rolagem. Por exemplo, se você tentar usar uma perícia que você não tem, você rola um D4 com -2 de penalidade por ser destreinado. Ou seja, do 4, o máximo que você vai conseguir chegar é 2. Mas calma, que tem coisas lá na frente para balancear isso. 4. Ainda assim, ainda se tem chance de se obter êxito, graças a... Primeiro, porque os personagens são os heróis do jogo. Logo, recebem um dado selvagem. Dado selvagem? Calma, que eu vou explicar. Que é representado por um D6, o dado de 6 faces. E ele é um dado extra, que é rolado junto com qualquer rolagem de característica. Então, os dois dados são checados separadamente para ver se obteve um 4 ou mais. É importante deixar claro que os valores deles não se somam. Ou seja, se o jogador for jogar um dado cujo atributo é o de 4 faces, fica muito mais difícil obter êxito. Afinal de contas, a dificuldade base é 4. Mas ele tem o dado extra, que é o dado selvagem. E, ao rolar os dois, o melhor resultado é o que é adotado. Com certeza, num de 6 faces, a probabilidade de se obter êxito é muito maior do que o de 4. Segunda questão. Por que os dados podem explodir? Pois, quando se obtém o maior resultado de um dado, que é um as, ele explode. No caso do D6 é o 6 e o do 4 é o 4. O que significa que você pode rolá-lo novamente e somar os resultados. Interessante, né? Ficou bem interessante, ou seja, a dar uma forcinha para quem está só com um D4 para rolar o dado, ou seja, tem atributo de nível 1. Quinta parte. Há também a presença dos benês, que são 3 fichas que os jogadores recebem no início de cada sessão e que possibilitam o jogador a sair de muitas situações difíceis. Eles basicamente servem para poder rolar novamente os dados de atributos e perícias, mantendo o maior resultado. Porém, não pode ser usado quando se tira uma falha crítica. A falha crítica, no caso, é quando você obtém 1 no dado do atributo e 1 no dado extra, que é o dado selvagem. Nesse caso, você não pode gastar o benê para rolar um dado novamente. Assim que um combate começa, todo jogador saca uma carta. Olha só que interessante. Além do sistema de dados, um sistema de fichas, que é o benê, o Savage Worlds também usa um sistema de cartas. Ela é importante para a decisão da iniciativa. A iniciativa dos personagens é definida pela ordem e grandeza das cartas obtidas, indo do As ao 2, ou seja, o As maior e o 2 o menor. No entanto, há vantagens e complicações na ficha de personagem que podem influenciar no resultado das cartas obtidas. Há uma carta especial, que é o Coringa, né? Todo baralho tem um Coringa. Ele permite que o personagem haja como quiser. Ou seja, ele pode ser o primeiro, escolher a posição que ele vai realizar. E recebe mais 2 em todas as rolagens. Ou seja, tem o resultado e soma mais 2. E todos os personagens recebem um benê extra. Olha só que interessante, muito legal. Então tem mais essa característica atribuída ao sistema Savage Worlds. Os dados, os benês e as cartas. Sétimo, durante o turno do personagem, ele pode realizar uma ação e se deslocar à sua movimentação. Uma ação e um deslocamento. Ou pode optar em realizar 2 ou 3 ações em um turno. Ele abdica do deslocamento para realizar mais de uma ação, até um máximo de 3. Mas com uma penalidade de -2 e -4, respectivamente, em todas as ações. Ou seja, o resultado que sair no dado ele vai ser reduzido em -2 ou -4, dependendo de qual for a quantidade de ações. Oitavo, num conflito entre personagens, ou no caso de um combate,
o atacante usa a perícia lutar, mas não usa 4 como o nível de dificuldade, o nível de acerto. Ao invés disso, ele usa o aparar do defensor, do personagem que está se defendendo, que é baseado no quão bem o personagem sabe lutar. Já no caso do combate à distância, o aparar é irrelevante, pois nesse caso o relevante é a distância do atacante e a cobertura do alvo. Bem legal isso. Nono e último desse resumão. No caso de dano causado pelos atacantes, o atacante rola contra a resistência do defensor, que é baseada no vigor e armadura do defensor. Em caso de sucesso do atacante, o defensor fica abalado e só poderá andar ou correr em termos de ação. Todo o resto ele não pode. Para o defensor poder agir, ou se realizar demais ações, ele terá de obter sucesso em uma rolagem de espírito. Mas o defensor, lembra, o espírito é um dos atributos, um dos 5 atributos. Mas o defensor poderá realizar uma rolagem de vigor para tentar absorver o dano. Mas o custo disso é o gasto de um Benê. Olha só, o Benê ele pode ser usado para absorver dano e rolar dado novamente. É uma mecânica bem interessante e muito útil, e sabendo ser usada no jogo, pode ser a salvação do personagem e até do grupo. Assim, galera, Savage Worlds eu nunca tive oportunidade de ganhar experiência. Dizer que eu nunca joguei seria mentira, porque eu já tive alguma experiência leve com o Michael Evani, que para mim é a maior referência de Savage Worlds aqui em Belém, porque ele há anos joga Savage Worlds aqui em Belém, desde a época que só tinha material em inglês, antes da Retropunk conseguir trazer a primeira versão para o Brasil. E eu sempre vi ele comentar das vantagens e das diversões, das narrativas que ele tinham aqui em Belém. E sempre eu achava interessante, mas acabei não tocando em frente. E eu já tinha botado inclusive na minha cabeça que o Savage Worlds seria o meu sistema genérico. Sistemas genéricos são muito bons para a gente tentar narrar uma aventura que não tem suporte em algum outro sistema específico. Como eu acabo lendo mais e jogando mais jogos de Mundo das Trevas, eu acabo não tendo maiores experiências com outros jogos. Eu tenho que rever isso, porque é bom conhecer outros sistemas que possam agregar conhecimento e experiências para um futuro, quem sabe até eu desenvolver um jogo. Então, gente, essas foram os meus comentários e leituras sobre Savage Worlds, que servirá para o nosso RPG em debate no domingo às 20 horas. Anotem aí, Savage Worlds no RPG em debate. Já fiz 3 convites para os convidados, 2 já estão confirmados e 1 está por confirmar. Os convidados são Fernando Alves, que é daqui de Belém e é integrante do grupo Savage Cast, que é um grupo muito bacana, bastante dedicado na promoção do Savage Worlds aqui no Brasil. E eles têm além da página, eles têm um podcast que fazem muitos comentários e um trabalho muito legal. Vou colocar aqui o link deles para vocês acompanharem. Convidei o Marcos Mauro, ele também confirmou, ele é morador de Castanhal e é um grande entusiasta do sistema, que quando eu saí procurando aqui entre o pessoal, é o nome que mais foi chamado a atenção por eles. Então, Marcos, olha a resposta que tu vai ter que defender. E, claro, convidei o Michael Evani. Ele ainda ficou de confirmar para mim, mas acredito que ele vai participar sim. Então, teremos um trio aí de convidados muito quentura para debater sobre o Savage Worlds do RPG em debate. Então é isso, galera. Domingo às 20 horas nos encontramos. Falou!